Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E estamos aqui para falar, isso aqui é meio que o terceiro vídeo de uma sequência que eu pensei. A gente falou no começo sobre, que seria talvez a lei fundamental do país de Chesterton, né? Depois nós pensamos a questão de uma receita Chesterton, ou seja, como é que eu produzo um Chesterton, como é que eu produzo um grande homem, né? E assim por diante. Talvez alguém que possa ainda em outros campos diferentes de Chesterton colaborar com a nossa sociedade local, nacional, nossa civilização como um todo e assim por diante, tá? E agora a minha pergunta vai entrar em grande parte a ideia de o que é Chesterton, né? O que foi Chesterton em termos daquilo que ele fez pelas pessoas, né? Por nós hoje. Hoje estamos aqui mais de uma centena, né, de anos depois do seu nascimento, né? Não estamos tão longe assim de completar o centenário da sua morte, estamos a apenas 11 anos e alguns meses do seu centenário de morte, falando desse cara, falando das ideias dele, num país muito distante, muito diferente do país dele. Num período também bem distinto, apesar que um período que traz desdobramentos e processos que ele vislumbrou em grande parte já na análise que ele fazia das coisas, né, no seu tempo. Então, esse cara foi, né, um alquimista. Ele conseguiu pegar as ideias, né, e transformar ideias e situações, né, às vezes muito brutas, às vezes situações plúmbias, né, situações de chumbo, né, em ouro. Ou quem sabe Chesterton foi, na verdade, como um grande chefe de cozinha. E é muito comum, até as pessoas me perdoem, você já deve ter reparado aqui pelos vídeos que eu não sou o cara mais magro do mundo, né? Então, brincando um pouco, né, com os gordinhos aí, sabe o que, né? É um correligionário que tá brincando, né? Mas é muito comum a gente imaginar, né, a pessoa bonachona, né, bastante corpulenta, gorda, né, ficar bem na figura de um chefe de cozinha, né? E eu acho uma visão muito simpática. Eu prefiro pensar Chesterton dessa forma do que, né, meramente uma ideia meio grandiloquente, né, um alquimista, um iniciador de mistérios, algo do tipo. Mas eu dizia uma vez para uma amiga que gostava muito de cozinhar, que ela dizia assim, ainda gosta, que é viva, Deus a conserve, né? Ela dizia para mim que achava uma alquimia cozinhar, né? Porque ela pegava umas coisas, né? Você vai lá no mercado, compra uns legumes, compra uns temperos, compra carne, né? Aquela coisa toda. E aí depois você vai cortando, vai misturando, vai, né, fazendo, vai reduzindo, né, que o pessoal fala, fazendo uma redução de não sei o quê. E aí você pega a carne, você tempera, você deixa marinando, você faz qualquer coisa, e você vai mexendo com isso, vai extraindo, vai acrescentando, vai combinando. Quando vê, você tem aquele prato, né, que muitas vezes é a alegria do dia de uma pessoa, né? Poxa, quem já foi comer o seu prato predileto, foi encontrado, né, de surpresa pelo seu prato favorito, às vezes num dia, a cena clássica, né? O dia não está legal, as coisas não estão dando tão certo, está complicado levar as coisas avante, e você senta pro almoço, ou quem sabe ao final de um dia difícil, e tem o seu prato favorito, né? Então meio que é aquela hora que eu acho que o cara dá uma olhada pro céu, dá uma piscadinha para Deus e sente aquela sensação de, cara, é difícil, eu sei que é difícil, cara. Mas no final, ao final dessa guerra toda, né, o que nós vamos ter é essa refeição, né, deliciosa e também com as pessoas que amamos, né? Bom, então, por que eu digo isso? Se eu tentasse agora, era um pouco a ideia do vídeo que é anterior a esse, ainda que no fundo não é exatamente o que eu fiz, mas que a ideia é de falar elementos que fazem alguém como o Chesterton. E aí eu vou acabar fazendo um pouco o que eu pensava em fazer naquele vídeo, já vamos falando sobre o tema do vídeo também. Que a ideia tá, vamos pegar, vamos botar aqui então uma receita de bolo, tá? Acrescento tanto de erudição, acrescento tanto de uma estrutura familiar bem ordenada, acrescento tanto de religião, acrescento tanto de bons amigos, acrescento tanto de certos sofrimentos da vida, né, para o cara não se tornar um mimadão, né, vocês entenderam? Eu vou fazendo o cara, né, como se fosse uma espécie de uma receita.
Ah, o que eu tenho que fazer para fazer um bœuf bourguignon? O que eu tenho que fazer para fazer um estrogonofe? O que eu tenho que botar para fazer um bobó de camarão? Tá, peguei todas as cozinhas agora, hein? É a nossa cozinha brasileira, tá ali a russa, né, a francesa, tá? Vai ter, vocês podem procurar, né, aí na internet qualquer coisa que vocês queiram preparar. Hoje em dia não tem lugar onde vocês não acessem receitas. Eu guardo como parte da minha biblioteca. A minha mãe tem uma coleção de culinária internacional. Cara, isso é muito legal. É cada prato do Arco da Velha, sabe? Com os ingredientes, assim, que sei lá onde é que o cara ia tirar aquilo ali. Hoje em dia eu acredito que a gente consegue com mais facilidade, mas naquela época, que essa coleção deve ter uns 40 anos. Mas hoje em dia ninguém mais precisa ter uma coleção herdada da mãe para poder acessar uma receita como essa, né? Você pode procurar na internet. Agora, tem uma coisa que todo mundo que já quis fazer alguma coisa, chega aquela hora da receita que tu pergunta assim para a pessoa que cozinha, ou a pessoa que está ensinando você a fazer, diz assim, tá, mas quantas colheres de você coloca? Ah, é a gosto. Ah, eu coloco de olho. Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente fala muito assim, eu coloco de olho. Né? Aí tu assim, putz, mas eu vou saber, né, como é que tu chega à conclusão que é para colocar tanto e não é para colocar, né, mais ou menos disso ou daquele outro ingrediente. E aí você fica assim, poxa vida, me deixou mal. E em grande parte, eu acho que, por isso que é interessante, né, as pessoas... Existe uma visão do Tolkien, para mim, né, o Tolkien, para mim é algo que tem sim a sua coerência, não acredito que é uma coisa que seja absolutamente criticável. Porém, precisa ter sido colocado em algum contexto. Tolkien não acreditava muito na coisa, ou pelo menos não era um cara que buscava muito a questão de conhecer um autor através de biógrafos. Mesmo a questão das biografias acerca do próprio Tolkien acabam demonstrando como isso é complicado. Outro dia desses eu ouvi alguém criticando a biografia do Humphrey Carpenter, que era perdão a minha pronúncia, tá, pessoal? Mas que era, para mim, a grande biografia do Tolkien que eu conheço. Né? Tanto é que foi publicada agora pela HarperCollins, né, numa edição bem bonita, tá? E assim por diante. Mas a gente já criticava isso, né? Eu acho que é o pessoal do Tumba do Balim, tá? E o podcast, né, de Tolkien aí que eu gosto de ouvir. Eu não me lembro se era a Verônica ou se era algum dos rapazes ali, né, que estavam criticando ali, se era o Torres, se era o Baessa. Alguém estava falando, né? Algum do pessoal que participa, né? Ou a Fernanda. Quem ouvir a Tuba do Balinha aí vai conhecer os nomes que eu estou falando. Mas um desses ali que estavam conversando, estavam falando de algumas lacunas, de alguns limites que haviam dentro da biografia do Humphrey Carpenter. E aí eu pensava assim, putz, né? Realmente, pô, o cara... Mas fazia sentido o que eles falavam. De toda forma, né? Claro, ninguém está dizendo que a biografia do Carpenter, né? Nem eles disseram, é uma biografia, né? Que não vale, que não é boa, que não sei o que mais. Mas é sempre toda a biografia, né, vai ter o limite próprio, né, da visão de quanto o biógrafo consegue entender, né, do mistério daquela vida que se coloca diante dele, tá? E aí, esse aí é o grande ponto que eu acho que como é que Chesterton misturou os elementos, né, como é que Chesterton misturou esses elementos que entraram na vida dele, né? E, na verdade, a gente está falando aqui sobre a questão da síntese vital, né? O que é essa síntese vital? Isso é o tipo de coisa, a gente percebe assim, algumas pessoas às vezes se aproximam, né, do exemplo, né, biográfico de algumas personalidades, isso é o fato delas admirarem essas personalidades, ato contínuo de elas tentarem imitar algumas coisas dessas personalidades e assim por diante. E é claro, a imitação faz parte do processo de eu encontrar minha própria voz e tudo mais. Porém, eu tenho uma dificuldade muito clara. Se eu não consigo entender que eu não vou conseguir reproduzir, nem devo reproduzir, processos que são processos muito próprios daquela vida, naquele drama,
pessoal, né, em que ela estava. De que eu tenho o meu drama. Né? Talvez uma maneira de exemplificar isso que falamos seja você perceber que o mesmo texto, o mesmo personagem, na mesma peça, nunca vai ser encarnado tal e qual do mesmo jeito por dois atores diferentes. Tá? Algumas vezes, inclusive, alguns atores até não querem tomar contato com as atuações anteriores, né, com as encenações anteriores do seu personagem, para não se deixarem levar, né, pelos elementos pessoais de interpretação dos medalhões que talvez tenham vindo antes, né, naquela interpretação. Porque o cara quer encontrar a voz dele, o jeito dele, ele quer entregar, de fato, aquele texto sendo ele, né, no melhor do seu elemento. Isso pode dar certo nos lugares, pode dar certo e não dar certo em outros. Alguns atores talvez tenham que pegar mesmo e se estribar no jeito de fazer em algum grau de alguém mais experiente, assim por diante. Bom, vai variar bastante. Mas é inexorável, é inescapável, é incontornável, é inevitável que nós não possamos querer misturar a ideia de imitação ou inspiração com a ideia, né, de uma emulação afetada, eu diria assim, que é o quê? Eu tentar reproduzir na minha vida exatamente as mesmas estruturas, mesmos materiais daquilo que tinha na vida, né, do personagem. Né? Então assim, não, a minha vocação qual é? Olha, eu admiro tanto o Chesterton, ele se casou, né? Não, então a minha vocação é o matrimônio, né? Não, porque não, o Chesterton era jornalista, então eu vou ter que ser jornalista. Eu sei que parece uma coisa meio estúpida, esses exemplos que eu estou dando são praticamente ridículos, tá? Alguém pode ser afetado em algum grau por esse tipo de tendência? Até sim, mas eu acho que nada é tão escrachado. Mas começam a ver outras coisas, onde as pessoas começam a querer reproduzir, né, resultados sem conhecerem processos, tá? Por isso, talvez em grande parte, aquilo que o Tolkien critica na questão das biografias, de que ele gostaria de conhecer, e que na verdade ele considera que é um testemunho biográfico mais eloquente, você pegar a obra do sujeito, a obra do cara, né, do que propriamente pegar biógrafos, né, dele, talvez sejam na verdade, né, mais a chamada para que nós não façamos isso, de depender somente das biografias, mas entendemos que existe um mistério naquelas pessoas que nós acompanhamos, que nós lemos, que não é apreensível por um biógrafo, porque o biógrafo não é a voz do autor, do personagem que nós estamos querendo, né, da qual nós estamos nos inspirando. A voz dele mesmo, a gente vai ouvir nas suas obras, nos seus livros, tá? Então, essa síntese vital que o cara fez, né, vai aparecer para mim, né, nos livros dele, não nos seus biógrafos. Talvez os seus biógrafos possam nos comunicar de maneira muito clara os eventos, né, as panelas, vamos dizer assim, onde esses caras misturaram os ingredientes, certo? Agora, de fato, se eu quero entender o que foi o sofrimento e a alegria desse sujeito para conseguir, né, chegar no lugar onde ele chegou, e para mim compreender melhor o que ele chegou a ser de fato, aí eu tenho que ir às obras, aí eu tenho que ir, né, lá naquele lugar onde está a voz dele, que são nas obras. E aí entra uma indicação que a gente nas nossas leituras, né, a gente tem que entender uma coisa, que muita erudição, né, ou muitas experiências, por exemplo, quem aí, né, valoriza a experiência de viajar, conhecer novos lugares, assim por diante, né, e tudo mais, essas pessoas, tá, se não tiverem um elemento unificador, né, elas não vão saber como aproveitar, né, esse cabedal de experiências, seja culturais, seja literárias, seja vivenciais, seja de qualquer forma. Então a grande questão da síntese vital é que esta síntese, ela tem que ter, né, um eixo. É a pergunta que não quer calar. Qual é o eixo, né, com o qual eu, né, procuro, né, articular todas essas coisas que eu estou vivenciando? Né? E se a gente olha para a vida de Chesterton, a gente percebe. Esse eixo, né, é fundamentalmente a questão da verdade, tá? Que para ele depois vai se apresentar
mais do que uma ortodoxia vai ser apresentada numa pessoa. Por isso que a gente elenca, tá? E não só nós, tem a impressão que o pessoal da Eclésia também fez assim, só que eles incluíram nos clássicos deles mais um livro, que eu não me lembro qual livro que é. Os clássicos dele lá são 4 livros no caso. Aí, no caso deles optaram fazer brochuras, assim por diante. Mas para nós ficou claro, esse livro para mim, na verdade, eu sinceramente também acho a nosso box mais na medida, né? Mais direto ao ponto, vamos dizer assim. Porque nós temos primeiramente o choque, né, do Chesterton com a questão do princípio de não contradição. Ele vai ter os interlocutores do seu tempo e ali ele vai exigir essa coerência, né, em relação a esse princípio de não contradição, né, em relação a vocês têm que me dizer em relação ao que as coisas são relativas, né? Depois ele vai mostrar em relação a ele ao que as coisas se relacionam. Ele vai mostrar quais são seus princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais, a sequência da busca e da vivência da síntese que o Chesterton faz, né, vai levar ele então a encontrar essa verdade, essa ortodoxia encarnada numa pessoa que é Jesus Cristo. E aí nós temos então o homem eterno, né, que nos demonstra o que ele encontrou disso, do que é ele como homem, e aí vai falar porque o ser humano não é, né, um mero animal, tá? E em grande parte ele fala isso porque ele percebe, né, também em si isso, mas qual é que é o eixo unificador dessa experiência humana, que é a figura, né, de Jesus Cristo. Então, é essa hora do feeling, né? É essa hora do salto, né, do grande chefe de cozinha. É aquele toque a mais, né, que só quem já cozinhou muitas vezes na sua vida o mesmo prato descobre e que não tem como comunicar aos outros. Se eu precisar te explicar, tu não vai entender, mas se você já entende, eu não preciso te explicar, né? Então, um pouco essa questão. E esse vídeo não deixa de ser um convite para que se leia Chesterton, né, a partir de agora, nessa chave, em busca de aprender dele, mais do que meramente coisas a imitar, qual é a atitude que eu tenho que ter na minha síntese vital, né, para poder chegar a ser a melhor versão de mim mesmo, né, e começar a resolver o problema no mundo que sou eu. Está bem? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar, porque você sabe que gosta. Inscrever-se no canal, clicar no sininho e visitar a nossa livraria. Até a próxima. Tchau, tchau.